Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível, creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência maravilhosa, universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e tornou visível. Sei que quando falo contigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Boa noite aqui para Celina, que chegou. Solange, você pode ler para nós, por favor, na página Sim. 222, é o quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Então vamos lá. Fazer aquele, fazer aquele esclarecimento, Roberto. Observação? Vamos lá, vamos lá. Diga lá, Rodrigues. Bom, pessoal, sábado a gente debateu aqui, né, sobre aquele último parágrafo da página 220 a respeito do verdadeiro contato, né? E, se eu não me engano, eu fiz uma pergunta a respeito do que acontece, né? Em que situação é quando a pessoa não faz o contato, ou seja, antes do contato, quando ela não tem nunca teve esse contato, né? E aí acabou virando aqui um debate, né? Bem caloroso. Mas como eu sou meio cientista, assim, eu gosto de investigar as coisas, né? Até para o meu próprio conhecimento, né? Eu fui atrás nas cartas para desvendar esse mistério, né? E aí eu encontrei dois textos sobre essa questão do contato, né? É o que acontece quando a pessoa acontece esses fenômenos, né? Porque o problema era que era a palavra milagre, né? O fenômeno do milagre acontece quando a pessoa não tem contato, né? E aí, na página 27, tá na primeira carta, né? Logo na terceira página aí, Cristo fala, né, sobre o século XIX, quando houve um avivamento, né? As pessoas começaram a ter uma maior aproximação com a consciência universal, e isso trouxe uma mudança para a realidade das pessoas, né? Aí lá no final da página, ele diz assim, ó, essa parte que está em negrito, tá? A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Aí ele diz: contudo,
as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Então, assim, acontecia, mas as pessoas não tinham a consciência, o entendimento. Acontecia, mas eles não tinham a consciência, que é feita após o contato, né? Aí é o que ele diz na página 28 aí, ó. A nota que ele diz na página 28, ó. Lá embaixo, a nota. Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação e por meio da oração. Ou seja, a pessoa faz contato por oração, né? E não meditação. Ela, a realidade divina, responde à sua atividade, se revela em curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar: é um milagre. Então, assim, eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha esse entendimento, tá? Daí a minha resistência, né? Vamos dizer assim, né? Durante o diálogo. Mas aqui eu quebrei as pernas, né? Cristo me mostrou que isso acontece, sim. Não o contato, né? Apenas o fato acontece. E na página 167, esse é mais completo. Esse aqui joga, esse aqui pode jogar confete, porque esse aqui é fenomenal. Página 167, carta 5. Como eu estou estudando bastante a carta 5, ficou bem confortável, né? Ele começa no primeiro parágrafo, ó. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Ele está falando dos mestres, né? Que querem conduzir as pessoas à evolução, né? À maturidade, mas eles não têm conteúdo profundo, é só uma coisa superficial. E aí ele vai dizendo: pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. E aí ele dá uma paulada, ó. Quando digo fazer contato, verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante, quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo o verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Então, essa era a questão que eu estava salientando, mas eu não soube naquele momento, né, explicar, me manifestar, na verdade, né? Explicar, Cristo está explicando aqui, né? Então, assim, o milagre, como a Helenice, né, perguntou se tinha passado algum milagre na minha vida e tal, realmente eu não tive experiências milagrosas na minha vida, né? Mas tive experiências pequenas, né, em quantidade pequena, em proporções menores e tudo mais. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu achava que quando o Cristo diz aqui que coisas que, depois do contato, né, coisas que parecem milagres acontecem, isso aqui é o sobrenatural mesmo. Ele está falando do sobrenatural mesmo, daquela vida de abundância, né? Não é apenas uma experiência teofânica ou emocional, né, de oração. Não estou falando disso, né? Só para esclarecer, tá? O texto aqui, ele está apontando para uma experiência além contato, profunda, né? E abundante, que é a vida no reino dos céus. Entenderam? Eu queria deixar isso claro, né? Porque foram vários pontos de vista, né? E a gente acabou, mas tá tudo certo. Você tá certa, Liniça. Celina, você tá certa, né? A Valéria, quando ela contou também a experiência dela, né? Tá tudo certo. Só que uma experiência é contato profundo, né? Abundante com a consciência. O outro não é contato profundo, é só uma experiência, né? Com, Mas porque ainda não conseguiu iluminação, né? exato.
Exatamente. Mas me veio o seguinte: você já teve essas experiências, talvez não tenha conseguido identificar, mas eu tive uma certeza muito grande que você já as teve em sua vida. É, Talvez se mas, um dia é você mais assim, parar. quando eu digo que não teve, apesar de ter sido evangélico, né? É porque eu falo, quando eu relato milagre, para mim é uma coisa extraordinária. Mas alguém falou aí, né, que ah, Não o precisa ser sol, tão o sol, grande. o sol tá brilhando, acho que foi você, né? Falou, o sol tá brilhando, você nasceu, você tá respirando, tudo é Não, não milagre. fica muito, não. Eu Mas não, presenciei outras alguém situações falou aí. isso, né? Tudo bem, realmente, a vida está fluindo, né? De forma abundante. É um Sim, milagre? mas a diferença é que esse é um milagre para todos, para a coletividade. Exato. E o que eu presenciei, o que eu senti, e eu tenho certeza que você também já teve na sua vida, é um milagre direcionado a você, Isso. entendeu? Ele não vai, ninguém vai viver ou vai sentir, ele está exclusivamente direcionado a você, a situação que você está vivendo naquele momento. Questão pessoal, né? Sim. Pois é, tá aí os textos agora, né? Vocês vão ler e vão debruçar aí, meditar, e o Pai vai esclarecer mais profundamente. Podemos começar, Solano. Muito obrigado. É isso aí. Então, com contato ou sem contato, consciente, né? O inconsciente, a consciência divina está aí para todo mundo, né? Tá. E Às milagre vezes o ego dá, às vezes o ego, ela consegue que o ego dê vazão a ela, é, e mesmo a gente milagre não tendo pode ser contato. todas as coisas, né? Você viu o seu Uhum. filho nascer, é um milagre, né? É, exato, mas eu acho que é uma coisa além disso, uma coisa muito íntima sua mesmo, que você, e que o seu ego não consegue fazer, porque ele não tem esse potencial divino para realizar. É difícil explicar, mas é uma experiência única sua e que você tem certeza que não foi você que fez, não foi o seu ego, é uma coisa que vem de fora para você. Eu sei que a consciência divina está dentro de nós, está fora de nós, mas essas situações, vamos dizer, chamar de milagre que acontece, você percebe que ela vem de fora para você. Seu ego não consegue fazer isso. Se ele tivesse esse poder divino, já a gente não precisava dominar ele, não. Não ia ser o ego, né? Não ia ser o ego. Muito bem. Então vamos lá, Solange, por favor. Vamos. Quero deixar especialmente gravada em sua mente a maneira como tenho feito declarações nas páginas anteriores, para elevar seus pensamentos a um nível mais alto de consciência, descrevendo os benefícios que você tem ao trabalhar para elevar sua consciência, desfazendo-se das tendências negativas mencionadas no início desta carta. Quero que você compreenda inteiramente que vim somente para ajudá-lo a desfazer-se dos pensamentos e emoções indesejáveis, impulsionados pelo ego, que atualmente controlam sua mente. Também estou aqui expressamente para encorajá-lo e ajudá-lo, sim, para ajudá-lo a desenvolver em sua mente e coração todos os pensamentos e emoções baseados no amor, que o colocam em harmonia com a consciência divina. O meu propósito mais urgente e amoroso é o de tirar você das sombras da existência nas quais atualmente habita, elevá-lo para o sol da iluminação espiritual que espera por você quando controlar os impulsos do ego e torná-lo unificado com sua alma e o Pai e Mãe Vida, entrando na harmonia do amor incondicional para todos. Só fazer um comentário aí, quando ele fala do ego e da nossa essência, da nossa alma.
trabalhando em harmonia. A gente fala muito sobre transcender o ego, né? Sobre matar o ego, muitas vezes foi falado isso, né? Tempos atrás, depois a gente conseguiu dar uma corrigida aí. Mas a gente tem que perceber, o ego vai junto com a gente até o final dessa encarnação, assim como foi com o Cristo. E se a gente trabalhar junto, a coisa funciona. E a gente tem que fazer funcionar. O ego, ele não aprende como, como uma criança ou como um cachorro, como um ser consciente. Mas o pintor, de tanto usar o pincel, ele acaba pegando sempre do mesmo jeito. Ou vamos dar um exemplo mais simples ainda. Quem varre a casa vai perceber isso. A vassoura, ela acaba fazendo uma inclinação. Então não é a vassoura quem vai escolher se é um lado, né, que faz aquela inclinação para baixo, né, assim ou assim. É a dona de casa que vai varrer. Quem vai varrer que pega a vassoura, né? Se você vai varrer embaixo da cama, você não varre com a parte das pontinhas para cima, você vira ao contrário para tirar a sujeira. Então não é que a vassoura aprendeu a varrer, o ego não vai aprender a lidar com a coisa. O ego é simplesmente uma ferramenta. Você tem um Porsche para dirigir, você tem uma Ferrari. Se você nunca dirigiu uma Ferrari, provavelmente vai acidentar a coisa, né? Nosso ego, ele tem que trabalhar junto com a essência. O nosso ego é um mordomo. A gente tem uma casa de campo e tem lá o caseiro, tem lá o mordomo. Se a gente não vai nunca na casa de campo, esse caseiro vai dar festa, vai, né? Vai chamar os amigos para ir na piscina de fim de semana. Mas quando o dono da casa, né, quando a essência desperta, vai lá, vai visitar, o mordomo ele tem que servir como empregado. Ele vai deixar a casa arrumada para o dono da casa receber os amigos dele e não do mordomo, não do caseiro. Não que não possa chamar, pode, mas vai ficar dentro de uma limitação. Então o nosso ego, ele é limitado, ele precisa ser cada vez mais limitado, porque ele é o centro da personalidade. Agora, quem é a minha personalidade? É como eu me vejo como pessoa importante. Ou posso me ver como uma pessoa humilde, sem importância nenhuma. Essa é a personalidade, do mesmo jeito. Pode ter uma personalidade forte, né, exigente, ou uma personalidade submissa, como ele fala daquela mulher submissa, coisa e tal, né, que a igreja ensinou que ser submisso você vai para o céu. Mas ainda assim é a parte da nossa personalidade movida pelo ego, o centro da personalidade. Mas o ego tem que trabalhar junto com a nossa alma. Ele vai cumprir as funções. Ele é a ferramenta. Ele não vai A aprender gente tem nada. que educar. Hum? A gente tem que educar ele, né? É, assim, não é nem ele. A gente tem que educar. A gente estava falando isso acho que na semana passada, né? Quem é que permite que o ego faça o que quer? Por exemplo, eu sou casado, né? Tenho minha família, meu filho, minha filha, vou para o trabalho e entra uma jovem nova lá. E como eu sou gerente, ela começa a dar bola para mim. E ela vai dar bola para mim não porque eu sou bonito, mas porque eu sou gerente e ela quer alcançar um cargo maior. Mas como ela é bonita, novinha, né? Se eu deixar, o ego é como o animal. Ele é um instinto, ele é parte do corpo. Ele é a mente, ele é o mais, mais e mais. Se o meu ego não está sob o meu controle, e o meu controle, eu, psique, né, que é a ponte entre as minhas vontades, meu ego,
A minha satisfação física, né, pessoal, emocional, personal, da personalidade e a minha alma. Então, eu, psique, sei o que é melhor para mim, sei o que é correto. Agora, se eu for simplesmente instintivamente deixar o instinto, eu vou deixar o ego fazer o que ele quer. Então, nós controlamos o nosso ego. A gente sente vontade? Sente. Você já não sentiu vontade de comer 3, 4 pedaços de bolo, de pudim, de pizza, de torta? É a vontade do corpo, do paladar, da boca. Às vezes o estômago está cheio, mas putz, está tão gostoso. Ou começa a beber numa festa, já está meio tonto ali, né? Mas tá tão gostoso, tá? O clima tá tão bom, vou tomar mais uma. Esse quero tomar mais uma é o nosso ego. É a vontade, é o desejo, é a posse, é o mais, 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 e achar que está tudo bem. A psique sou eu. E a minha alma, minha essência, né, a minha parte iluminada, está aqui. Se a gente der essa vazão para o ego, ele vai se tornar egoísmo, egoísta. Por isso, na afirmação lá, a gente pede, né, para tirar os impulsos egoístas do ego. Não é para tirar o ego, para tirar o impulso egoísta. Agora, a partir do momento que a gente já tem, aí cai numa coisa mais comum, assim, eu já sou racional, eu tenho minha inteligência, minha sabedoria, eu sei que já comi 2 pedaços, tá bom. Já bebi 3 latinhas, tá ótimo, já chega, não vou beber mais, vou tomar água, refrigerante. Parece, né, que é uma coisa apenas racional, mas Cristo fala, não, não é racional. Não vem da mente. A frase que quebra todas as justificativas é a seguinte: Tu és a satisfação de todas as minhas necessidades. Acabou. Isso aí quebra qualquer justificativa que você tenha para fazer, qualquer coisa. É, mas a gente precisa ter esse conhecimento primeiro, né? Essa consciência e esse domínio. Porque se a Ah, gente, né, enquanto não tem esse domínio, a gente segue pelo ego, igual criança. Sabe, criança não tem limite? É a mesma coisa. Fala, Celina. Adorei todas as questões colocadas pelo Rodrigo, pela Helenice. Foram maravilhosas e brilhantes e abriram um espaço bom. Adorei a sua colocação acerca da necessidade de realmente andarmos paralelamente com o ego, mostrando a ele a frase que você colocou do, da, da oração, Tu és a foi satisfação muito, de todas as minhas necessidades? mas a satisfação de todas as minhas necessidades. E aí me veio com a sua colocação, Roberto, me veio algo que eu aprendi, que na oração do Pai Nosso, o umbigo, que é o centro de conexão com Deus, com a coroa, ela é assim na terra como no céu. E ela, quando esse chakra está com problemas, porque ele é a nossa autoestima, é a nossa personalidade. Quando você se sente machucado, ofendido, esse chakra ele gera uma proteção por ele, gera uma proteção. Essa proteção no plano físico, que eu estou falando do emocional, etérico, daqueles corpos sutis, essa proteção gera gordura abdominal, que é a forma como ela consegue se proteger.
E aí vem aquela questão: se existe tanta gente obesa, existe um problema grande de você não olhar para si mesmo de forma boa. Então, as nossas interações, todos os excessos, falam de uma falta de limites. Cada um dos vícios, eu aprendi isso espiritualmente, cada um dos vícios de qualquer natureza, quer dizer, excessos, eles falam sobre uma coisa que você não está bem estabelecido em você. Você, cada vício é porque você não se gosta, você se odeia, de certa forma. E isso acaba por gerar situações difíceis mesmo. A humanidade está nesse processo. Elas não conseguem olhar para dentro e se amar. E o começo do Cristo é exatamente olhar para dentro da gente e gostar Gostar do de que nós vê, né? mesmos. Gostar do que vê. E se não gosta, você tem que querer realmente diminuir a quantidade de latinhas, os seus impulsos sexuais e tudo isso. E é isso que ele Olha, tem o papel, como ele fala aqui, né? Fala, Rodrigues. eu tive o cuidado de verificar a etimologia da palavra personalidade, porque a carta, Cristo nas cartas, ele usa muitos termos, né, que são termos específicos para funções específicas e para o conjunto, né, da obra que ele fez. E aí, a palavra personalidade, ela vem do latim, que quer dizer persona, que significa máscara. E no contexto do teatro romano, a máscara referia-se a, ao que os atores usavam para representar diferentes personagens. E aí, pensando dessa forma, né, a gente entende que lembra lá, quando o pai, né, ele foi lá, tocou na consciência, desceu a energia, né, e foi para o sêmen masculino, né, que se juntou ao sêmen feminino. Essa energia, né, a partir daí nasceu o ego, né, surge o ego, né, surge a alma, né, enfim, a pessoa, o corpo e o espiritual. Tudo isso nesse contexto é o personagem. E aí Cristo diz assim, né, que o universo, o Criador, ele quer se autoexpressar. Big Bang foi um desejo que ele tinha de se autoexpressar. Então, por que que tem o personagem? Por que que existe a personalidade? A personalidade é a formação de tudo isso. E o ego entra nesse contexto para quê? Para ajudar esse cara. Ele tem duas funções para ajudar o personagem. É buscar, né, o que ele deseja, né, adquirir, atrair, né, e repelir o que representa perigo. Essa é a função simples do ego, né? Agora, quem é importante aqui? Importante aqui é o personagem. Só que personagem, lembra? Personagem é um é um papel que quem está desenvolvendo esse papel? A consciência universal. Ele é o personagem dele mesmo. E nós somos a materialização disso, a expressão disso. Então, o personagem Rodrigues, ele é a individualização da consciência universal que foi personificada na minha pessoa material para expressar a consciência universal. Simples assim. Coloca como consciência divina, Rodrigues, que fica mais É, parecido com o que o Cristo fala, porque a consciência universal, ela está em equilíbrio. sim, E se a gente voltar concordo. para lá, dissolve, né? Então, nós somos consciência divina Sim, individualizada.
individualizada pelo Tá certo, ego, que tá certo. cria uma personalidade, né? A personalidade Exato. forte, fleumática, sei lá, várias. E assim, eu gosto de estudar essas coisas dessa forma, assim, eu dividir as coisas assim, separar, porque no meu entendimento eu consigo aprender mais fácil. Então eu gosto de esmiuçar, detalhar mesmo, assim, que é porque assim eu consigo construir a ideia, né? Perceber a mensagem, entendeu? Uhum. Então a personalidade é isso, irmãos. É um personagem que é a manifestação física, né? Para expressar o próprio Criador. A consciência divina está se expressando em nós. Exatamente, através desse Sim, personagem. De nós. exatamente. É. E o ego, Rodrigues. o que é que ele faz? Opa, eu estou aqui para proteger você, né? Para sobrevivência e para autossatisfação. Diga, Isabel. Eu não sei onde, mas eu me lembro que quando eu comecei a ler as cartas com vocês, eu reparei isso, que tem um lugar aí que ele fala de persona. Ele não fala personalidade, ele fala persona. Eu até ainda fiz uma pergunta, me lembro, sobre isso. Aí eu não me lembro em que deu, mas se vocês procurarem aí, eu acho que tem um lugar que tem persona, Procurar que aqui. vai ao encontro aí do Que que você massa. está falando. Quem usa muito essa palavra persona é o Paulo Poli. Ele, Não, mas eu acho que já tem. Se não me engano, eu lembro de ler nas cartas ele falando em persona. ele Pode ser que até que eu esteja confusa, né? Porque eu não. Não, eu acho que está nos textos complementares. vamos ver aqui. Estou procurando aqui, ver se. Tá dando a busca aí também? É, eu acho que eu já vi também isso, Isabel, em algum lugar. Isso me chamou a atenção porque é diferente personalidade com persona, que é isso aí que você está falando. Quando nós falamos de persona, é uma máscara. É uma máscara isso, Isabel. E nós É, usamos diversos em determinados momentos, né? mas depois, né, do Bastante muda, século, né? do século, do século XVIII em diante, né, a psicologia usa, né, a palavra personagem para descrever umas características, né, do indivíduo, não é isso? Sim, Características mas tem, sim, tem psicológicas. as persona também. Agora, onde que isso aí está, não tenho a A menor gente ideia. encontra lendo. Eu não encontrei nem nos textos complementares. É, realmente. Já rodou tudo aí, Roberto? Já. O Paulo Poli que usa essa palavra persona. Eu acho que personalidade é um traço da sua individualidade, a personalidade. E a persona são máscaras que você usa de acordo com a necessidade do momento. Pode ser considerado, porque se a gente pensar bem, você tem uma personagem quando você lida com a sua mãe, uma personagem quando você lida com seu pai, um personagem quando você lida com seu irmão mais novo, uma personagem quando você lida com seu irmão mais velho, uma personagem quando você lida com seu marido, quando você lida com seu filho. Isso, Você né? é a Maria de Fátima de sempre. Aí é Mas isso aí. você vai falar com seu pai diferente do jeito que você fala com a sua mãe, diferente do jeito que você fala com seu filho, diferente do jeito que você fala com o vizinho, com o professor, com um amigo aqui das cartas. Mesmo a sua personalidade, né, sendo basicamente a mesma, por exemplo, uma personalidade tranquila, calma, Tá? sossegada, né? Basicamente, você vai falar assim com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu filho, com seu marido, de uma maneira tranquila e sossegada. Mas com com aquela pessoa, você é filha.
Com aquela outra pessoa, você é esposa. Com aquela outra pessoa, você é mãe. Com aquela outra pessoa, você é irmã. Então é como se a gente também se revestisse com um personagem para lidar com cada outra pessoa. E Cristo, na carta, em determinado momento, ele fala que a gente deve tratar o presidente, o papa e o mendigo da mesma forma. Ou seja, você não tem que ser uma pessoa eclética porque está falando com o papa ou com o presidente. E nem tem que ser uma pessoa humilde porque está falando com o mendigo. Você tem que falar com amor com todos eles. Quando a gente conseguir atingir esse ponto de falar com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o filho, com a empregada ou com o patrão, amorosamente, não precisa mais ter essas personagens, personalidades, persona, máscara. Não, você vai falar como você realmente é, a expressão do amor. Você vai falar amorosamente com todos eles. Com o entregador de pizza, com qualquer um. Você não vai ser mais nem menos por conta, né? Ah, aquela pessoa é uma figura de autoridade ou uma pessoa simples. E esse é o controle do ego. Esse é o ego que vai sem medo. Porque o ego ele vai na frente quando a gente tem medo de alguma coisa. Mas a gente deve colocar na frente a nossa divindade, né? Passa Maria, passa na frente, Deus vai na frente, Deus vai abrindo o caminho. E Cristo falou na Bíblia, né? Sempre chama em primeiro lugar, buscai o reino dos céus em primeiro lugar, para tudo e qualquer coisa, né? Quando é Deus quem vai na frente, né? Pai, Mãe, Vida, consciência divina, consciência primordial que vai na frente, você pode ir tranquila como uma criança. Uma criança, quando fala com uma pessoa, ela trata todo mundo igual. Ela pode ter mais amorosidade lá pelo vô, pela avó, pela mãe, pelo pai, né? Isso é bem normal. Mas se apresentar o diretor da escola para a criança, ela não faz diferença, né? Até 7 anos de idade, assim. Falar, esse daqui é o diretor nacional da Volkswagen. Ela não sabe o que é Volkswagen, ela não sabe o que é diretora, ela não sabe o que é nacional, é só uma pessoa. E a gente deve tratar todas as pessoas amorosamente. Seja diretor nacional, internacional, seja o faxineiro. Quando a gente alcançar esse estado, né, essa jovialidade, essa infantilidade, essa pureza da criança, a gente está mais próximo. Aí a gente vai absorver o que as pessoas falam, né, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos. Vai dar atenção, vai dar amor para todas as pessoas da mesma maneira. E é simples. É a gente voltar para o nosso original. Não tem nada de complexo, né, para voltar a ser original. E Cristo usa a palavra personagem para se referir a Jesus quando encarnado, né? É, Ele fala, quando eu Ele era faz a referência. personagem Jesus, né? Há 2000 anos atrás, porque era mesmo, né? era uma personagem. Continua. Vamos? Portanto, eu repetirei a lista de características negativas expostas nas primeiras páginas desta carta. Só um pouquinho, Solange, Hum. desculpa. É só para enfatizar, no final do parágrafo aí, né, que você leu, ele diz, né, ó, é, e levá-lo para o sol da iluminação espiritual que espera por você quando controlar os impulsos do ego, né? Então é controlar, porque não dá para desfazer, para tirar, para derrotar, não é isso. É só E veja, controlar o controlar os impulsos, não é controlar o impulso. ego. Ele está falando Exato. dos impulsos, Os né? impulsos.
E torná-lo É isso. unificado com a sua alma e o Pai Mãe Vida. Então é parceiro, né? É parceria, né? É parceria, tem que andar junto, Tem que andar junto. fazer. Desculpa, Tem um Samuel. momento, tem um momento em que ele fala dominar o ego. Isso eu lembro bem, porque eu peguei a frase, anotei aqui, não está aqui. Mas ele fala dominar o ego. Então, depois que a gente consegue. Imagina um cavalo selvagem. Né? Ele é lindo, Uhum. maravilhoso, né? Mas você não pode chegar nele e montar. Ele vai te derrubar e te escoiciar. Então tem todo aquele treinamento, né? Quem conhece cavalo, sim, tem a pessoa que fica andando com ele, vai puxando, né? Depois vira para outro lado. Às vezes o cavalo é muito, vamos chamar de rebelde, mas ele é muito natural. Tem que amarrar a Selvagem. cabeça. É selvagem, natural, né? Ele não quer. Não nasceu para ser montado. Tem que amarrar a cabeça dele do lado do pescoço por um dia, para ele ficar Faz. nessa posição. Ele vai onde ele for, ele fica com a cabeça amarrada de um lado e depois amarra a cabeça dele do outro. Ele Coitado. vê que não é mais a Psicólogo. vontade dele. Você vê como Bom, é a dominação. Ou o cavalo domina a gente, ou a gente domina o cavalo. Esse é o fundamento, não é maldade nem nada, não é isso. O nosso ego é a mesma coisa. Ou a É gente fundamental. domina o nosso ego, né, esses impulsos, porque eu estou com vontade de comer um pudim. Pô, mas a minha diabetes está alta. Ah, que se dane a diabetes, eu vou comer. Tá bom, você vai lá e come, depois você passa mal. Não é isso que Se não acontece? morrer, né? É o karma imediato. Pra desencarnar, né? De uma vez. Então, pois é. Mas é isso mesmo que a gente quer ou é só a vontade do ego? Então a gente tem que dominar o ego. E aí a gente vai fazer da maneira que a gente puder. A melhor maneira é como ele vai falar aqui. Você escreve num pedaço de papel aquilo que você não quer mais. Mas para não querer mais, você tem que ter entendido que aquilo também não é bom. E quem é que entende? É o ego? Não. É a alma? A alma já sabe, né? Sabe o que é bom e o que não é. Mas a gente está aqui para experienciar com a nossa personalidade, com essa nossa personagem, com esse nosso corpo. Mas quem controla somos nós. A psique, a ponte entre o ego e a essência. Perfeito. Tem que trabalhar junto. É, Quer falar, Celina? E não. Vai é, falar, Celina? Não? Ah, porque vai parecer muito estranho, mas tem tudo a ver. Mas é um ponto que aconteceu, que eu tenho uma vaga lembrança do que eu recebi, mas não sei o que é direito. Em 22 de 2 de 2022, eu acordei num estado assim, depois de ter feito muita meditado, muito purificado. E aí sabe aquela, veio assim, veio algo que me falou assim, lembra do Kung Fu Panda 3? Quando ele recebe aquela bola de energia, o Yin Yang. E assim, eu recebi realmente assim, me vinha assim, algo como esse símbolo. E aí veio assim, lembra do Kung Fu Panda 3? E aí eu falei, aí eu fiquei assim, mas o que é isso? Aí eu fui atrás, assisti e eu entendi que eu tinha recebido algo parecido. Aí não é dado a mim a abertura muito grande do terceiro olho. É uma coisa que minha alma fez, combinou com o Criador. Mas eu pedi para uma amiga
muito próximo, ele tem um nível de mediunidade muito interessante. E aí eu pedi para ela, eu falei do que eu recebi e pedi para ela ver o que ela podia ver do outro lado. Aí demorou um tempo e ela fez essa avaliação. E aí ela falou assim, ela via dois dragões, um branco e um negro. E aí eles estavam, não é brigando, mas no final era como se fosse uma briga. E aí a, o branco, ele foi se sobrepondo. Não era uma derrota, era como se ele diminuísse de tamanho, o dragão negro. E ela envolvia esse dragão negro de maneira que, assim, ela não derrotava, ela conseguia conter e diminuir o dragão negro. Aí ela falou assim, é como aquele yin yang, deve haver um equilíbrio entre os dois, mas eu consegui dominar, assim, não derrotar. É como se eu conseguisse conter ele em mim. E aí isso foi muito importante porque isso teve um prêmio, uma coisa bastante relevante que não vou contar o que resta, mas apenas esse ponto em que é como se eu tivesse conseguido dominar o ego. As tendências negativas em mim foram sobrepujados por uma consciência, porque o dragão branco ela colocou como luz. E aí eu entendo que a luz é exatamente o sentido da alma, ser luz. Então, é apenas para colocar que existem prêmios para você, quando você atinge determinadas questões, assim. E foi tão abrupto quando eu recebi aquele símbolo enorme no peito. E aí eu precisava saber o que era aquilo. E aí eu entendi que eu havia vencido uma batalha contra mim mesma. Muito importante isso, né? É, Legal. E você mas vê, pode continuar, Celeste. a Pode gente falar. a gente precisa dessa coisa que é, que é ilusória, que é irreal, para que a gente possa ter a consciência do que é real. Porque se a gente só tivesse a realidade, a gente não ia saber o que era a realidade. É só através do irreal que a gente tem a consciência, forma a consciência do que é real. Só através dessa ilusão da escuridão é que a gente sabe o que é luz. Por isso esse é o equilíbrio. Por isso essa vontade de expressão da consciência universal se dividindo em consciência divina, se subdividindo em individualidade de consciência divina. Só a gente se perdendo, né, nesse emaranhado de existência, de encarnação, para a gente se encontrar no caminho real, para a gente encontrar a verdadeira vida. E é como ele fala na carta 9, a gente vai mergulhando no tanque vermelho, no tanque azul, saindo, né, azul, no tanque amarelo, no tanque púrpura, até que a gente já consegue olhar para trás de tudo isso, perceber tudo isso e falar: não, agora eu não quero mais, não preciso mais dessas experiências. Agora eu quero ir para o alto e avante. Agora eu quero subir para a luz, né? Quero progressos na luz, que foi o que o Cristo vem fazendo nesses últimos 2000 anos e alcançou
esse estado que ele fala, né, que ele está na porta lá da consciência universal, está nos portais da consciência universal. É necessário. Continuamos? Solange, Solange, me diz aí a página que meu livro fechou e eu perdi, que estava sem o papel. 222, penúltimo Obrigada, parágrafo. obrigada. Portanto, eu repetirei a lista de características negativas expostas nas primeiras páginas desta carta. Quero que a leia com cuidado e que observe suas próprias reações e sentimentos, conforme as passa vagarosamente em revista. A crítica, o sarcasmo, o julgar, o denegrir, o gerar inimizades, a intolerância, o ódio, os ciúmes, a agressão, os impulsos violentos, os roubos, as falsidades, as relações desonestas, a difamação. Como começar a desfazer-se de qualquer dessas distorções que você sabe que são parte de sua consciência? Não se envergonhe demais a olhá-las, uma vez que você é um ser humano e nasceu sob a influência destas características do ego. Assim, não tenha medo, nem fique excessivamente desencorajado ao enfrentá-las. Dê o primeiro passo com total honestidade e anote-as em uma folha de papel. O segundo passo é pegar o papel, deitar e colocá-lo sobre o peito. Feche os olhos e recorra em pensamento à realidade divina, a fonte de seu ser que você já deve compreender agora. É o seu procriador amoroso, seu verdadeiro pai, mãe espiritual que irradia generosamente e de maneira contínua e consistente amor incondicional de pai e mãe. Vê que interessante, né? Na última linha aí da página 222, onde ele fala, não se envergonhe demais ao olhá-las. A gente precisa reconhecer que a gente tem, né? Se a gente ainda tem, essas qualidades aqui negativas, né? Sarcasmo, crítica, julgar, denegrir, gerar inimizade, intolerância. Em algum grau a gente tem um pouquinho de cada, né? Uns têm um grau maior, por exemplo, a intolerância. A gente é intolerante com quem? Às vezes, na maioria das vezes, com as pessoas de casa, né? É porque a gente tem mais intimidade, é mais fácil de ser intolerante com eles. E eles com a gente também, né? A gente também passa por isso. A gente também é agredido, é denegrido, é julgado, é sarcasteado, né? Acho que não tem essa palavra, mas alguém usa de sarcasmo com a gente. Mas aí ele fala, né? Não se envergonhe, porque uma vez que você é um ser humano e nasceu sob a influência dessas características do ego. Então, o ego como instrumento, como ferramenta, ele tem isso, porque isso aqui, se a gente pensar bem, é autodefesa. Olha, você, né, ele fala, a crítica. Quando você critica alguém, você está tentando se justificar. A gente, né, está tentando se justificar. Por isso a gente critica a pessoa. Quando a gente usa o sarcasmo com uma pessoa, a gente está tentando mostrar para a pessoa que a gente foi ofendido por ela, que a gente está magoado com ela. E a gente é sarcástico, a gente é ácido. Quando a gente julga, quando a gente denigre uma pessoa, fala mal de uma pessoa, a gente está tentando apagar ou diminuir a luz dessa pessoa para a nossa brilhar mais. Isso é coisa do ego. Isso é atração, rejeição. A gente está atraindo e repelindo. Quando a gente gera inimizade, por que gerar inimizade? A gente já fez isso quando era jovem. A gente tinha um melhor amigo, a melhor amiga, aí vem um outro amigo lá e rouba o nosso amigo.
Aí a gente faz fofoca do outro, para gerar inimizade. Para quê? Para a gente continuar tendo o nosso amigo só para nós. Então é uma autodefesa, é do ego. Tudo isso aqui vem do ego. A agressão, né? Ele até fala, uma das cartas aqui, quando a gente se inflama demais, pode chegar a agredir fisicamente a pessoa. É do ego. É um impulso violento, né? É a mesma coisa que a agressão. O roubo é querer para si, né? Querer o mais e mais, falsidade. Enfim, tudo isso aqui ele explica. Nós, como seres humanos, nós nascemos sobre a influência dessas características do ego. E é isso aqui que a gente deve diminuir no ego. É isso, no caso da Celina que falou sobre o Yin Yang, é essa parte negra que deve ser envolvida pela parte branca. É o ego que deve ser dominado. É esse egoísmo, né, de julgar, de denegrir, de gerar inimizade. Isso deve ser colocado sobre os pés do São Jorge, né, o dragão. Lembra da estátua do São Jorge? Ele está lá com o dragão e está pisoteando, né? Está com o cavalo dele pisoteando o dragão. Mas ele não está matando, ele está pisoteando e é o que a gente deve fazer. Não, né, nesse sentido agressivo de pisotear o ego, mas de dominar o ego, domar o ego. Assim, não tenha medo nem fique excessivamente desencorajado ao enfrentá-los. É normal. Dê o primeiro passo com total honestidade. Seja honesto com você. Anote em uma folha de papel tudo aquilo que você não quer mais. Que você vê que, puxa, eu ainda tenho, mas não acho legal. Esse meu lado sombra, né? Essa minha personalidade, essa minha persona, né? Esse meu ego, ele precisa diminuir nesse ponto. E aí ele ensina, né? O segundo passo. Por favor, Solange. Só para dizer aí, Roberto, que o impulso do ego ele foi gravado com autossatisfação e sobrevivência. E é isso que ele vai fazer, né? Esse é o papel dele. Exatamente. Hum. Numa criança com autismo, a gente vê isso de uma maneira diferente. Uma criança com Down, a gente vê isso de uma maneira diferente. O comportamento do ego dessas crianças é diferente. E é muito mais bonito, muito mais amoroso, né? Por favor, Solange. Dê a você um tempo para aquietar sua mente até que se sinta que está se movendo além de sua própria consciência. Peça ajuda com fé sincera e espere uma resposta imediata, uma vez que está operando em consciência para tirar, dissolver e superar os falsos e desnecessários impulsos de rejeição próprios do ego em todos os dias no futuro. Com emoção, deixe claro ao seu pai espiritual ou realidade divina, e, portanto, para você mesmo, que já não quer mais essas atitudes negativas egocêntricas em sua consciência. Peça inspiração e poder para esforçar-se em evitá-las ou negá-las deste dia em diante. Ao fazer isso, É interessante que ele diz aqui, né? Ó, superar os falsos e desnecessários impulsos de rejeição próprios do ego. Então aqui, ó, a gente vê que não é lutar contra o ego, né? Não é nada contra o ego. Não. É os impulsos egóicos a questão, né? E assim, Que são próprios dele. já veio com isso de fábrica. Todos É, os séculos propriedade. vêm com isso de fábrica. Para quê? Para proteger e para separar aquilo que, né, não é bom para nós, ou aquilo que o ego sente como desnecessário.
Importante entender isso claramente, ter bem isso consciente na mente, né? E olha isso, ao fazer isso, você está criando uma nova forma de consciência, que agora começa a infiltrar-se e a substituir sua consciência atual. Torna-se agora a sua realidade. Simples assim, Mas Simples assim. né? Embora tenha vindo de fábrica, né? Esse acessório tenha vindo de fábrica, ele pode ser é, controlado, dominado, né? Substituído. substituído. Por quê? Essa é a melhor palavra, É, substituído. Porque se a substituído. gente fizer uma analogia mesmo com o carro vem com pneu, vem com volante, né? Vem com freio. Se a gente fazer um upgrade, que é a palavra que você entende bem, nesse carro, a gente vai trocar aquele pneu fininho por um pneu especial, com mais aderência. Vai trocar aquele volante, né, do Fusca, grande, né, fino, feio, não tem conforto na mão, né, por um volante mais de uma pegada, né, um torque melhor, Acolchoado, né? Acolchoado. acolchoado. A gente pode melhorar o banco, né, o assento, pode melhorar o freio, colocar freio a disco, porque no Fusquinha molhava, não Então, freava, né? então, então não tivesse comprado um Fusca. Mas foi o que veio, né? A gente veio com o Fusca, vamos Você turbinar tá, esse Fusca você aí. tá, você tá tunando, customizando o Fusca já. Isso. A gente tem que customizar a nossa vida, tem que fazer o upgrade na nossa vida. Essa é a ideia, porque senão a gente nasce, vive e morre daquele mesmo jeito. Ah, eu Verdade. sou assim, eu sou mesmo assim, né? A síndrome de Gabriela. E aqui o Cristo está ensinando a gente, não, olha, você veio do jeito que você veio, tá bom, tá tudo bem, mas podemos melhorar isso. Vou Daqui melhorar, para né? frente vamos, né, se esforçar para melhorar isso. Podemos não. Você deve melhorar. Temos o poder para Não melhorar. tem alternativa, não. Tem que Tem. melhorar. É, As, as antigas características negativas que estão escritas em seu papel e foram levadas a seu pai espiritual, agora estão no limbo da rejeição da sua consciência. Ah, a veja, também rejeição aí. existe uma rejeição. Só que essa rejeição já é da consciência Da divina, consciência. não é mais uma coisa do ego. E E que eu acho, e que eu acho interessante é que ele compartimentiza, né? Ele compartimentiza o contexto da coisa para esclarecer para a gente que existe um processo a ser executado, né? Mudanças a serem feitas. E essas mudanças, conforme o Roberto geralmente gosta de exemplificar, ele usa bastante metáfora, né? Então, se você quer mudar o layout do seu quarto, você tem que mudar os móveis de lugar, né? Para quê? Para que aquele layout antigo, aquele desapareça da sua cabeça. Ah, eu quero um layout novo, porque você quer novo, você quer novidade, você quer coisa, né? Entendeu? Então ele diz aqui que vai para onde essas características negativas, ódio, inveja e tudo mais. Sim. Vai para o limbo, né? O limbo da consciência. e O esse, limbo é um lugar de esquecimento, é um lugar que tudo que vai para lá ninguém quer lembrar, né? então, mas esse limbo, se a gente fizer uma outra analogia com o esterco que a gente coloca na planta, né? É essa coisa que eu já vejo como sujeira, como desnecessário, como uma coisa que deve ser excretada, ele se torna humus, né? O próprio lótus, né? A gente vê, ele nasce, né, da lama ali e a gente aduba a terra, né? O aduba, até ele fala mais para frente sobre o fertilizante, né? Isso vai se tornar o nosso fertilizante. Isso fortalece a gente. Oi, Oswaldo, tudo bom? Isso fortalece a gente. Que assim, eu vejo que eu tenho uma coisa errada em mim. Eu tenho uma agressividade.
Mas essa agressividade, eu afasto as pessoas porque eu sou agressivo, porque eu brigo com as pessoas. Em vez de eu falar naturalmente, né, dar um conselho, não. Eu brigo com as pessoas. Fala, mas você é burro, você não pode fazer desse jeito, você parece um idiota. Estou xingando a pessoa. E a pessoa se afasta de mim. Eu percebo que eu não tenho mais amizades com as pessoas. No momento que eu percebi isso, eu peço para a consciência divina, eu escrevo essa cartinha. Não quero ter essa impulsividade de brigar com a pessoa. A partir do momento que eu descobri que isso é uma coisa ruim em mim, eu jogo isso para o limbo. E uma nova consciência começa a nascer daí. Uma consciência mais amorosa. Preciso falar com mais amorosidade com as pessoas. Preciso ser mais gentil com as pessoas. Ser mais paciente com as pessoas. E aí eu começo a pedir por isso. E a coisa começa a acontecer gradativamente, é gradual. Vou passar pelas provações para poder tirar o aprendizado. Então vai vir uma pessoa burra falar comigo. Quando eu vou querer falar, mas você é burro mesmo, hein? Aí eu me controlo. Esse controle vai me dando ferramenta. Putz, não, eu pedi para não falar mais assim. Então, em vez de chamar a pessoa de burra, eu vou falar, não, peraí, eu vou me explicar melhor. E aí você traz para si, você já não fala, você não entendeu o que eu quis dizer. Você já percebeu quando alguém fala assim, não, você não entendeu o que eu quis dizer. Você se sente meio Tá burro, chamando de meio burro, né? ofendido, assim. Aí, a partir desse momento que eu comecei a me sentir, né? Eu já não vou mais tratar a pessoa assim. Porque se eu estou me sentindo assim, eu sei que o outro vai se sentir assim também. Então eu vou trazer para mim, pera, não, eu acho que eu não me expliquei direito. Eu acho que eu não me fiz entender. Eu acho que eu não estou sabendo me expressar. Veja, isso também é uma demonstração de humildade da pessoa. Você tira a responsabilidade do outro e traz para você. Se você disser, você está me entendendo, você está jogando a responsabilidade para ele. Mas se você disser, eu acho que eu não me expressei bem, você traz a responsabilidade para a sua. E a Ai, pessoa, legal, gostei dessa. Eu vou usar sempre isso agora. a pessoa fica neutra, né? Ela vai dizer assim, opa, ele que está, né? Ele que está errando aí. Então, Você tira vamos o ver se ele peso vai da conseguir. pessoa. Quando a gente Não fala, me expressei direito. desculpa, ainda pede desculpa. Não, desculpa, eu acho que eu Não me falei expressei direito. errado, falei mal, pensei de um jeito, falei de outro. Aí a pessoa fica leve Legal. e receptiva para te entender. Porque aí você explica de novo, porque você percebeu que ela É, não entendeu aquilo que você queria transmitir. E se a gente pensar no fundo mesmo, não é o professor, né, que o aluno não entendeu. Não é o aluno, é o professor que não explicou. E aí você Não, lembra na escola? O professor tenta explicar de novo, de um outro jeito. Por isso, uhum. quando eu falo leia de trás para frente, se de frente para trás a coisa ficou meio confusa, lê de trás para frente, volta então, né? Para que haja uma nova maneira. O Cristo mesmo fala, eu falo tantas vezes a mesma coisa, né, de outra forma, para ver se você compreende, se fica, né, mais palatável falar de outro jeito. e não mexe com o ego do outro também, né? O outro vai ficar mais acessível a escutar, porque não atingiu tanto o ego, né? Não levanta barreira. Por isso que ele É, fala, dá 10 minutos, né? Numa discussão, dá 10 minutos para a pessoa ruminar um pouquinho. Ah, e no caso dos que fazem a jornada de Cristo, né, com as cartas, essa responsabilidade é maior ainda, porque a gente já tem a consciência, né? sim. Assim, Então a gente sempre tem que esperar do outro uma manifestação egóica, sempre. Sempre nós vamos esperar isso. E aí a gente tem que estar preparado, né? Consciente para evitar que essa manifestação se aguce, né? Que fique mais irritada ainda. É. porque senão a gente não consegue transmitir. Não porque a gente não consegue transmitir, É. porque a gente criou
fez o outro Barreira. levantar uma barreira e a gente não consegue. Porque a pior barreira é aquela que a gente mesmo levanta. É como se a gente construísse uma chaminé do lado de dentro da chaminé. A gente vai construindo, 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 tá lá em cima, não consegue mais sair. Essa é a pior barreira. E a maioria das vezes as pessoas fazem isso e esperam que o outro que está do lado de fora venha nos resgatar aqui do lado de dentro. Não vai acontecer. É só quando a gente que está aqui dentro resolve quebrar esse muro para poder chegar do outro lado. E aí a gente fica dizendo que a culpa é do outro. Mas isso é bem profundo. Isso é É, o tempo que a gente começa a perceber e falar, puxa, então, quando a gente assume essa responsabilidade, tudo funciona. Eu aprendi uma historinha uma vez com uns amigos chineses. A família estava sempre em harmonia. E a família vizinha estava sempre brigando. Um dia, o cara lá da família que estava sempre brigando subiu no muro para olhar a família que estava sempre em harmonia. E ele notou uma coisa interessante. Ele viu que uma criança pegou a esponja da cozinha molhada e colocou na cadeira. O avô sentou. E aí o avô levantou depressa, se assustou e derrubou a churrasqueira. E todo mundo foi lá socorrer o avô. E foi engraçado, né? O avô não brigou com a criança, a mãe não bateu na criança. E a mesma coisa aconteceu aqui em casa. A aqui criança o pau pegou a esponja, quebrou. a criança pegou a esponja e colocou na cadeira. O avô sentou e já começou a xingar. Quem foi o fela que colocou esse negócio molhado aqui? Molhei minha bunda. Aí ele levantou e derrubou a churrasqueira com todas as carnes. Aí veio todo mundo gritando lá: Ah, velho imbecil, derrubou nosso churrasco. E aquela confusão, um xingando o outro. A situação era a mesma. Ele não aguentou e foi falar lá com o ancião da outra família, né? Engraçado, eu vi que aconteceu na sua família e vocês, todo mundo ficou de boa. Na minha, todo mundo brigou. Aí o ancião falou: a criança não tem culpa de pegar a esponja e colocar na cadeira, ela vai colocar em qualquer lugar. A culpa foi minha que não vi a esponja. E a culpa foi minha quando eu sentei, senti aquela coisa molhada e levantei abruptamente, derrubei a churrasqueira. E aqui em casa todo mundo me respeita por eu ser idoso. Então todo mundo tem uma compaixão por mim que não enxergo bem, que faço muita atrapalhada, igual a criança, porque é normal na nossa idade fazer isso. Todo mundo compreende. E aí a mãe da criança diz: a responsabilidade foi minha de que não cuidei do meu filho, porque ele não tem que pegar a esponja e nem deixar ele colocar em qualquer lugar. E aí vem o pai e diz: eu deveria estar na churrasqueira cuidando. E foi responsabilidade minha tudo isso ter acontecido. Então veja como a situação são iguais, mas como as pessoas reagem a cada uma delas. Você, Rodrigues, quando você falou do seu sócio aí, do seu amigo, né, que é um cara mais assim, difícil de lidar. Quando você trouxe a situação para você, quando você trouxe a responsabilidade para você, dizendo: sou eu quem vou controlar a situação e não vou deixar a situação me afetar, tudo se deu bem. Você está se dando bem com ele, as mil maravilhas, está ótimo. Por quê? Porque você puxou a responsabilidade para você. Não, sou eu que quero fazer a coisa andar. A coisa ficou tão boa que ele pagou a bateria do meu celular. Chegou nesse ponto, né? Da amizade, né, se consolidar nesse ponto. Mas Pois imagine é. se você entra naquela postura, a culpa é dele. Quando você aponta para o outro, né? Quando a gente aponta um para o outro, tem três apontando para nós. Quando a gente aceita essa responsabilidade, tudo depende de mim, tudo é responsabilidade minha, tudo é por minha causa, tudo é por minha conta, eu vou melhorar tudo.
E tudo realmente vai ser melhor, que é o caso da família. A situação era a mesma, mas sempre na família que brigava, um culpava o outro. O avô culpou a criança, o avô culpou a mãe da criança, o avô culpou o pai, porque não é ele que estava lá na churrasqueira, o pai culpou a mãe que não olhou a criança, a mãe responsabilizou o pai porque o pai também nunca faz nada, nunca ajuda nada. Entende? Quando a culpa é do outro, tudo entra em desarmonia. Isso é tão familiar. Principalmente no ambiente familiar. Esse é o pior, meu. Esse é o pior. Por quê? Porque a gente tem a intimidade com as pessoas. Quando a gente não tem muita intimidade, às vezes a gente nem pode falar nada, fica quieto para não arrumar encrenca, para não ser Aí, Roberto, tem gente que fala assim, rapaz, família é assim mesmo. Mas depois tá todo mundo bem. Mas Ainda bem, né? Ainda bem que depois está todo mundo bem. Ainda Nem, bem. nem sempre, né? Sempre sobram umas arestas aí. Mas é que Problema. Mas vão eu acho as que brigas isso é do ser depois. humano mesmo. Isso é de nós, humanoides. Então, Porque você veja a indiferença É- da Isso família. é do ego, isso é do ego, do impulso Veja egóico. bem. Ok. Aí veja bem. Mesmo, tira a família, vai para o trabalho. Você faz 99,9% correto. Uma vírgula que saiu do lugar, todo mundo enxerga. é, E esses 99,9% desapareceu. É uma coisa assim que está intrínseca, não é? No coletivo, na consciência coletiva. é É isso. um trabalho que a gente precisa começar a fazer, a educar, à medida possível, as nossas crianças. Porque o adulto já está feito e passa. Até as crianças hoje já estão assim. Olha mais a sombra da outra do que a dela, que é a mesma coisa. Mas é criança, é criança. Aí o adulto cresce como criança. Porque essa coisa de trabalho, eu vi muito isso. Vi muito, muito, muito. E eu ficava, mas não é possível. Só por causa de uma vírgula, zoada toda. Mas é difícil, né? É a sombra. Quando a gente passa a olhar a sombra da gente, a nossa sombra, é muito bom a gente olhar mais ela do que ao outro lado. E a gente conhecendo a sombra, o outro lado fica melhor. Mas aqui na carta 6 ele fala sobre a educação da criança, Uhum. né? Porque ela já nasce com impulso egóico. Então, Já não. tem que ser educada mesmo. Só que para educar, o educador já tem que estar educado. Esse é o problema. Hoje em dia, principalmente, né? O educador ele não tem essa consciência, não tem essa sabedoria, não teve esse preparo que a gente está percebendo aqui, né, com as cartas. Então, essa é uma grande dificuldade realmente. Não é uma coisa tão simples, não. Principalmente a nossa cultura, que o mais velho passa a ser uma coisa assim. Na oriental, o mais velho é respeitado, é procurado porque ele tem mais vivência, tem mais coisas para ensinar. Na nossa, não. Na nossa, o mais velho deixa naquela cadeira, não escuta que está falando besteira. Quando o cara tem a maior sabedoria para passar para os familiares. Então, a gente precisa aprender um pouco, né, com isso tudo. Estou procurando aprender. É, a idade E foi assim vamos. sabedoria para nós, né? Então, estamos chegando lá. É, baby. É isso aí, vamos ver. Vamos, A mais gente um pouco. Vamos? Até As antigas, as antigas fazer- características. Pode ir? pode. As Pode. antigas características negativas que estão escritas em seu papel e foram levadas a seu pai espiritual, né, agora estão no limbo da rejeição da sua consciência.
Esta rejeição consciente também é o meio pelo qual você atrai o poder divino à sua consciência, para ajudar você a fortalecer sua resolução e para recordá-lo de descartar qualquer impulso que possa trazer à tona novamente as características rejeitadas. Portanto, como provavelmente você percebe, a rendição e a meditação colocam em movimento um trabalho invisível na consciência, o qual será possivelmente inconsciente, até que mais tarde você se dê conta de que as características desapareceram. Eu, sinceramente, desejo que você realize várias vezes esta meditação, utilizando o papel com as suas características. Cada vez que o fizer, atrairá outra injeção de poder do Pai-Mãe, vida consciência, para o seu propósito de superar e eliminar as forças e formas indesejadas de consciência. Quando estas se dissolverem, não mais atrairão para as suas circunstâncias de vida as sombras negativas e infelizes que antes o atormentavam. Não precisa nem de psicólogo. Quando Cristo fala, né, você vai ser o seu melhor amigo, você vai ser o mestre de si mesmo, você vai ser o psicólogo de si mesmo. Eu vou pedir para Pedir ler essa muito última sobre. frase da página 224 e a gente encerrar, por favor. Você estará percorrendo um caminho mais elevado, que o conduzirá à liberdade. Isso. À medida. Para aqui? Por favor, Sim. porque aí a gente entra na parte 22 da carta 6. Vamos voltar aqui um pouquinho. Quando ele diz as antigas características negativas que estão escritas em seu papel e forem levadas a seu pai espiritual, agora estão no limbo de rejeição da sua consciência. Da sua consciência. É a nossa consciência humana. Eu entendi, eu compreendi, eu não quero mais. Eu vi que não é bom. É a minha consciência humana. Mas, por isso é a psique, porque ela está fazendo a ponte com a minha essência que está lá dentro. A minha essência, a minha alma falou, eu psique entendi e falei para o ego. Olha, não quero mais isso. Essa coisa de você ser aí autoritário, brigão, nervoso, não quero mais isso. Aí vai para o limbo da nossa consciência. E ele diz, essa rejeição consciente é uma rejeição consciente. E eu tomei consciência disso. Porque meu pai falou para mim a vida inteira, mas você é estúpido do jeito que você fala com as pessoas, você briga com todo mundo, você é agressivo. Não precisa ser assim, pode ser mais tranquilo, mais calmo. Por que você é tão nervoso? Não, eu não sou nervoso nada, é mania sua, impressão sua, você tá velho. Eu tô falando é a coisa certa, eu tenho razão, então por isso eu falo assim. Mas assim é ruim. Mas eu não entendia. Só no dia que eu comecei a perceber que eu estava afastando os meus amigos, que eu estava afastando as pessoas de mim, aí caiu a ficha. Essa ficha é a ficha espiritual que vem lá de cima. E aí eu entendi. Aí agora eu quero mudar. Então eu peço ajuda para mudar. Ou eu vou buscar um psicólogo, ou vou buscar um amigo, ou vou buscar o meu avô, que é mais velho, mais sábio, vou me aconselhar. E aqui o Cristo está falando, escreve num pedacinho de papel e entrega para o seu pai espiritual. Quando a gente faz isso, a gente coloca aquilo que a gente não quer mais no limbo da nossa consciência. E aí a gente começa a rejeitar isso conscientemente. E aí ele diz, também é o meio pelo qual você atrai o poder divino. Porque o que é o poder divino? É o amor. Consciência divina, né? É.
E isso que o Roberto está falando aí é tão importante nós entendermos isso, né? Que Cristo está manifestando aqui, porque a crença religiosa, ela diz o seguinte: entrega os teus problemas para que Deus resolva os teus problemas. E você fica só de boa esperando Deus resolver os teus problemas. E Cristo traz a responsabilidade, né? Antes ele explica que não é Deus, é você o responsável por toda a construção da vida. Portanto, é você também que tem que mudar, que tem que corrigir, que tem que fazer a mudança acontecer. A responsabilidade é do indivíduo e não do pai, né? Ou do Deus, né? De um terceiro pessoa que vai resolver para você. Esse é o problema muito sério que acontece na crença religiosa, né? Entrega para Deus que ele resolve. Mas não é isso. Você não mudar, nada vai mudar. E Mas, é, Rodrigo, hoje já está se mudando isso um pouco, viu? Eu já vejo pessoas assim, líderes religiosos, falando que você é que tem, já ouvi muito essa conversa em diversos líderes dizendo, de a Deus tudo bem, mas você tem que fazer isso. Eu acho que eles já estão ficando contra a mentalidade, porque o momento não tem como fugir disso. É o processo, é. Não tem. Não tem. Então, ou você chega ou fica para trás. Isso faz parte do processo de amadurecimento, né? As pessoas É, nascem na é. religião, vão amadurecendo até sair do conceito religioso e ir para a realidade. Faz parte do processo também, né? Nós temos aí 2000 anos para fazer isso, né? Uh-uh. Já estou vendo Nós isso. temos aqui e agora. já, É, Aqui e agora. Negócio de 2000 anos, não. todo É, Se tempo. aqui e você, agora. se você alimentar essa crença de 2000 anos, vai acontecer em 2000 anos para Não, você. não. Porque é Eu, você que determina. eu vou viver quantos anos? Eu sei lá, eu já estou com 55, Não, né? é Eu não aqui e sei se eu vou agora. viver 2000 anos. Eu só estou usando a referência de Cristo, né? Ele falou que nos próximos 2000 anos, tempo terreno, né? Mas a gente sabe que é agora. Isso é verdade. A gente sabe que é agora. Só existe agora, né? É só É, isso. agora. E uma coisa que eu observo nisso aqui, nesses ensinamentos do Cristo, sobre isso que ele tem ensinado, sobre a gente limpar a consciência, é de que é o processo de rejeição. Você vê que essa rejeição contra os nossos impulsos, ela é sadia. A rejeição do outro, ela é perniciosa, ela é venenosa. Mas olha para onde está operando a rejeição. A rejeição contra as nossas próprias atitudes em relação aos outros. Ela é sadia. Essa é a rejeição que veio da consciência divina. Essa é a ferramenta que veio para a gente utilizar. Ela só foi utilizada rejeitando a vida, que é as experiências que a gente recebe dia após dia para crescer, e rejeitando as outras pessoas. Não querendo assumir a responsabilidade, principalmente quando se está experimentando fracasso. Eu só não sou. Isso hoje porque os meus pais não fizeram esforço para que eu estudasse. Eles não me deram a oportunidade. Eu só não consegui isso porque fulano entrou no meu caminho. Não, é porque a minha esposa, ela sempre foi contra. Você está Não. sempre tendo essa rejeição do outro. Essa é venenosa, essa é nociva ao processo espiritual. Mas a rejeição de si mesmo, essa revolta sadia contra nossas próprias atitudes, ela é maravilhosa para o crescimento espiritual. Eu observei isso aqui. E o trabalho é como o Roberto falou, é na nossa consciência humana. É nesse sentido que eu disse para você que quando você faz isso, e acontece isso que o Cristo falou aqui, a rendição. Quem te rendeu? O nosso ego que está rendendo, está se rendendo. Quando ele se rende, ele está se harmonizando com a supra-consciência. Aos poucos ele está se aproximando. Em vibração ele está chegando e ele está harmonizando as suas atitudes
com a intenção divina primeira. E quando vai acontecendo isso, o ego vai ficando mais espiritualizado. Porque as vibrações do ego vai subindo. Do ego que veio para cuidar da individualidade. Ele vai ser melhor direcionado para exercer o papel dele. Porque ele está espiritualizado, ele está mais leve, menos denso, está mais transparente, ele está transition para a luz que ele tem. Ele virou uma tela transition. Ele está exalando luz para fora. Ah, mas isso não, o ego não aceita isso. Mas então, como é que o próprio Jesus, quando ele estava no corpo, ele se mostrou lá no Monte Tabor, assim, para os que tinham vibrações capazes de vê-lo? Por que ele se mostrou transparente com homens luzes? Ele mais 3. Por que ele se mostrou isso? Por conta do ego altamente espiritualizado. Como ele fala assim, ainda que eu fosse uma humanidade espiritualizada, olha aí, uma humanidade espiritualizada, eu tinha alguns ataques da personalidade antiga. Essa aqui, está registrada aqui, essa crítica, sarcasmo, esse troço aqui, ó. Ainda tem isso, a gente ainda tem isso. Mesmo estando espiritualizada, nós estamos sujeitos a cair nisso aqui. Só que quando cai, vem aquele negócio. Ó, lembra-te de onde caístes. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Você entende bem isso hoje, o que acontece? Se eu estava na vibração de felicidade anterior e eu tropecei e caí, eu estou na infelicidade, o que ele está querendo lembrar, não demore aí, arrependa logo e volta para lá. Volta para lá, porque lá é seu lugar, por direito. Aí hoje fica muito claro essas coisas hoje na minha mente. Na teoria eu já tinha isso, mas hoje eu vejo na prática. Como é que isso se desenvolve na gente? E quando eu rejeito essas atitudes, ainda, desses resquícios de consciência, que no caso dele ele chamava de resquícios, e quando a gente estiver suficientemente purificado, isso vai ser resquício também. Quando eu percebo isso, eu já tenho forças, a força do conhecimento para eu lançar mão. E a força do conhecimento, quem é? O Pai, Mãe, Vida, Supra. Aí ele vem, alimenta o meu pensamento, o meu sentimento, e meu espírito se eleva. O que é o espírito? A minha vibração se eleva. Uma vibração. As vibrações se elevam. E aí eu chego para o meu lugar que eu já adquiri por direito, mas mais robusto, mais fortalecido para enfrentar a próxima experiência, para crescer mais. Então, hoje eu experimento muito isso aqui, ó. Aí o Cristo fala assim, muitas vezes você entra no processo de meditação e vai, faz e não vê nada acontecer. Aí ele fala por quê que não acontece? Porque você apenas espera que aquilo aconteça, que você entre em contato com a consciência divina. Você não motiva isso. E isso aqui que nós estamos fazendo na consciência, nossa limpeza, é motivando para a gente aproximar da consciência divina. Nós estamos chamando ela, me ajuda a limpar essa sujeira que eu fiz, me dê uma sabedoria. Ah, tá, vou te dar o tino para você limpar. Mas você sujou, você vai limpar. Você vai limpar. E aí mas aí você tá aí as ferramentas que foi dado para você limpar. Usa essa aí e eu vou te ajudar com forças. Então, Cada vez que a gente faz, isso vai multiplicando em sabedoria. E aí, Oswaldo, esperar que aconteça é justamente a crença, né? De que o divino vai Eu não resolver. preciso fazer nada, Se você não motivar, o pai fala assim, ó, ele está vendo a sua necessidade. Eu estou aqui andando a pé, precisando comprar um veículo para eu me locomover para lá, que está muito difícil. Mas, a hora que o pai quiser me dar você não pede, não. Você não explica para ele, não, para ver se você não vai ficar andando a pé toda a vida.
Você tem que motivar. Tem que iniciar o projeto aqui. Ó, o projeto inicia aqui, aí eu levo para ele. Pai, como que eu devo fazer para materializar isso aí? Eu não tenho uma Ana no banco. O indivíduo é o criador da sua Ué, foi ele o criador, é ele o camarada que tem que resolver para poder aprender. Senão, ele não aprende. Ah, pai, me ajuda a atravessar a pinguela. Não, eu já te ensinei os 3 passos naquela. Agora você tem que passar. Esse abismo aí é você que tem que passar. Pode acreditar que você vem. Abre os braços e vai equilibrando. Vai que você consegue. Era assim que era na roça com a gente. E o rio cheio. Você entendeu? Então, se não for assim, a gente não aprende, a gente não cresce. Se o outro carregar a cruz para nós, não adianta Simão Cirineu querer carregar a cruz de Jesus. Ele vai cair nos 3 primeiros passos. Não é para ele. Não é para ele. Então, é nesse ponto que eu vejo assim, gostoso e lindo no que ele ensinou aqui para a gente. Ele está ensinando a gente como limpar a nossa eira, como quebrar os torrões da incompreensão, como aplanar o terreno, semear o adubo, para depois aí nós semearmos as boas sementes que vão produzir frutos maravilhosos para o futuro. Sabe o que é gostoso que eu observo aqui para finalizar? É que você falou de 2000 anos, né? Mas eu observei o seguinte: a consciência que nós estamos entregando para aqueles que estão conosco, principalmente os nossos familiares hoje, ela é muito diferente da consciência que nós recebemos na nossa concepção. Nós herdamos dos nossos pais, já da consciência dele, energética, que foi a base de construção nossa, e da nossa personalidade também, juntando com o ambiente que nós vivemos com ele, aí construiu mais ainda essas cápsulas. Mas nós estamos trabalhando ela hoje, aqui, por isso que eu disse que é aqui e agora. Nós estamos tirando essas capas. E quando a gente está tirando, nós estamos irradiando mais dessa energia, sem que nós percebamos, para os que estão à nossa volta, para os filhos, para os netos, para os vizinhos, para os amigos, para quem quer que esteja no seu raio de ação. E esses que recebem esses fachos de luz, eles também são elevados em vibração. E o que acontece? Eles vão entregar mais isso para os que estão sob o seu raio de ação. Os pais vão entregar isso para os filhos, os avós vão entregar para os netos. E quando chegar, às vezes, desses netos virarem pais, olha o tipo de consciência que eles já vão fornecer para o nascimento dos seus filhos. Ela é bem mais purificada do que essa que ele herdou da ancestralidade. Então, o nosso neto ele vai ter a chance de entregar uma consciência mais pura para ter os seus filhos serem mais puros, e eles vão entregar outra consciência melhor na criação dos deles, e assim, tá vendo como vai ser feita a limpeza? É assim que a consciência, eu entendo que a consciência mundial, no geral, ela vai crescer à medida que a nossa consciência do nosso mundo pessoal, ela se elevar assim. Porque nós vamos irradiando isso, irradiando, e isso vai sarando as feridas das pessoas. A nossa e a deles. A nossa e a deles. É mais ou menos isso que eu estava pensando. Gratidão. Massa. Da manhã, né? É amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã. Hoje nós Tchau, batemos gente. Amanhã. 23 horas. Amanhã às 7h30 Não, tem grupo de foi oração. mal. Grupo de meditação às 7h30 e às 8h30 tem a reunião. Aí a gente dá continuidade aqui na página 224. À medida que você progride. Primeiro parágrafo, né? Isso. Até amanhã. E amanhã, gratidão. Amanhã. Tchau, gente. Boa noite. Gratidão. De vocês. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo, beijo. Até amanhã. Até.